Bom dia a todos e todas. Nós estamos dando início à mesa 4, Gramática de Construções e Processamento de Linguagem Natural, no Fórum Global de Humanidades Digitais e Linguagens. Hoje teremos a presença de Tiago Timpone Torrente, Raimundo José Macário da Costa e Gisele Rabelo Lopes. O moderador será Renato Cerceal e a debatedora será Mariana Gonçalves da Costa. Bom evento a todos. Eu passo agora a palavra ao moderador Renato Cerceal. Bom dia. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, obrigado pela presença também dos apresentadores. A gente vai introduzir então, começando com o Tiago, fazendo a apresentação dele. Por favor, Tiago. Obrigado, Renato. Obrigado, Natércia. Queria agradecer também a comissão organizadora do evento. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Eu separei para essa fala, né, nessa ideia de a gente trabalhar, né, essa relação entre gramática de construções e inteligência artificial e PLN, né, uma fala que começa com uma pergunta, digamos assim, né, que a gente tem escutado muito frequentemente nas discussões que a gente encontra, por exemplo, na imprensa, que é a pergunta se a inteligência artificial chegou a um beco sem saída, né? E eu vou, ao longo dessa fala, tentar qualificar essa pergunta sobre um viés da gramática de construções, então, uma perspectiva construcionista, tanto para as oportunidades quanto para os desafios do uso de tecnologias de inteligência artificial gerativa, tanto para o processamento quanto para a pesquisa em língua natural, né? E aí, caso essa fala seja muito longa e vocês não escutem ela inteira, então a gente sempre tem aí um too long didn't listen, né? Esse aí é o ponto central daquilo que eu quero discutir com vocês hoje, que é essa ideia de que inteligências artificiais se alimentam de dados, a gente sabe disso, mas não de qualquer tipo de dado, né? E para continuar o seu desenvolvimento exponencial, que a gente tem visto, né, de uma forma bastante acentuada, em especial nos últimos 3, 4 anos, essas IAs gerativas vão precisar de mais dados produzidos e curados por humanos, né? A gente tem ouvido essa necessidade dos CEOs e CTOs dessas grandes techs, né, que produzem essas IAs. E nesse contexto, então, né, qual é o nosso papel enquanto linguistas, né, enquanto pesquisadores das humanidades digitais? É justamente o de fornecer os datasets anotados e as bases de dados linguísticos, né, que são fundamentais para o futuro da pesquisa e do desenvolvimento dessas IAs. E aí uma primeira pergunta, que não é a gente, né, tipicamente que se faz, mas são as pessoas que estão envoltas nessa grande indústria de tecnologia, é por que que a gente não usa dados sintéticos, né? Dados sintéticos, em linhas gerais, vão ser definidos como aqueles dados que são produzidos pela própria IA e que, posteriormente, podem ser usados no treinamento dessa inteligência artificial ou de uma outra aplicação de IA. Isso porque o que acontece? As inteligências artificiais gerativas, né, ao ganharem uma capacidade de gerar uma sequência de formas linguísticas, né, e aí eu quero que vocês prestem atenção para o fato de que eu nunca falo que elas geram língua, né, elas geram sequências de formas linguísticas, porque língua desassociar é forma e significado. E o que a gera não é significado. O significado está na sua cabeça, o que ela está gerando é um monte de sequência de caracteres, né? Quando ela gera essas sequências de formas linguísticas, essas sequências de formas linguísticas elas soam naturais, né? Quer dizer, elas se parecem como uma língua humana. É claro que existem marcadores, né? Então, por exemplo, acerca daquilo que o chat GPT gera em inglês, já se foi dito, né, que ele tem um inglês colonial, no sentido de que ele usa formas do inglês que soam muito antigas ou às vezes muito formais e que tem a ver muito com o processo de aprendizado com reforço de feedback humano e onde, né, no mundo essa técnica foi empregada e qual era o perfil sociolinguístico dos falantes, né, que fizeram esse refinamento, por exemplo, do GPT 3.5. Entretanto, né, ainda assim, quando eu, né, interajo com essas ferramentas de IA gerativa, não só o chat GPT, mas o Gemini, né, a Siri,
enfim, qualquer uma delas, eu encontro, salvo casos que viram bons exemplos, e eu vou trazer um deles para vocês daqui a pouquinho, eu encontro uma fluência linguística muito boa, né? Quer dizer, eu tenho uma sequência de formas que soa empática, que soa natural, que soa bem estruturada, né? Então, uma pergunta é, bom, se eu consigo produzir dados que parecem humanos, por que que eu não passo a usar esses dados para treinar os modelos? Certo? Essa que é a ideia, né, de você aumentar o conjunto de dados de treinamento pela geração de dados por IA. Entretanto, pesquisas muito recentes, de 2024 para cá, né, têm apontado para um fenômeno chamado colapso de modelo. O que que é o fenômeno do colapso de modelo? O nome é ruim. Parece, né, é, que o modelo de IA, por exemplo, para de funcionar, né? Ou que ele trava e tal. Não é isso. O colapso de modelo ocorre quando, ao você expor um modelo de IA gerativo ao treinamento com dados sintéticos, a cada rodada de treinamento com dados que ele mesmo produziu, ele vai alucinando mais. Ele vai se descolando mais da realidade dos fatos. Correto? E aí, com isso, ele começa a gerar conteúdo que não tem lastro na realidade. Essa é a definição de colapso de modelo. Ele inventa coisas, né? E vamos lembrar que ele inventa coisas soando muito educado, soando muito polido, soando muito consciente daquilo que ele inventa, né? É desnecessário que a gente diga que com mais e mais modelos gerativos sendo usados para a produção de conteúdo naquelas fontes para as quais a gente se direcionava quando a gente queria checar a informação, isso é um risco gravíssimo para a sociedade, né? Por que que eu estou dizendo isso? Imagina o seguinte: cada vez mais eu tenho conteúdo na internet gerado por IA. A estimativa é que hoje esse conteúdo esteja em torno de 50%, né? E que em 5 anos ele vai chegar a 97%. É muito, é quase tudo do que você vai encontrar online, certo? E aí, eu costumo brincar que com a popularização do Google e do smartphone, né, acabaram aquelas discussões de mesa de bar que duravam horas. Por exemplo, quando alguém reclamava: terrível, a gente paga IPVA e a rua está toda esburacada. Aí alguém dizia: mas IPVA não tem vinculação. Ele não precisa ser usado para conservar a rua. Aí a pessoa falava: não? E aí, antes do Google e antes do smartphone, essa discussão ia durar até às 6 horas da manhã do dia seguinte. Hoje alguém vai pegar o celular, vai digitar e vai falar: não, não é. Porque essa é uma fonte de checagem. Agora imagina que essa resposta está sendo dada por um modelo que alucina. Porque quando você faz uma pergunta para o Google hoje, você não vê mais primeiramente a página de busca, você vê uma resposta gerada pelo Gemini, né? E aí, se o Gemini está alucinando, é a sua resposta que está alucinada. Mas ainda tem um outro ponto, que é o seguinte, né? Quanto do conteúdo jornalístico vai ser gerado por IA? E quanto nessa loucura do clique para buscar patrocínio, né, vai fazer com que quem está curando esse conteúdo deixe passar pseudociência, deixe passar fatos alucinados, né? Ou pior, se a gente pensa num futuro em que o conteúdo das aulas numa escola é preparado por IA, né? Lembra, né? A escola é o ponto de referência para a gente checar informação confiável, certo? E aí, escola entendida até a universidade. Mas se aquele conteúdo também está alucinando, então colapso de modelo é um problema muito sério, que vai muito além da questão do experimento científico, certo? Porque ele tem um impacto, uma repercussão imediata na sociedade. E aí, o que que acontece, né? O grande ponto que se tem é que isso já tem sido percebido não só nesse paper da Nature que eu trouxe para vocês, em uma série de outras pesquisas, inclusive conduzidas pela própria indústria de tecnologia, né? E a conclusão que é muito bem colocada nessa matéria da Futurism, né, é a seguinte: se a gente precisa, né, e sabe que os modelos alucinam mais e colapsam quando eles são treinados com dados gerados por IA, é necessário que a gente insira dados curados por humanos.
Mas isso, e é isso que está grifado em laranja, iria requerer que nós, humanos, continuemos a criar conteúdo real para dados de treinamento, e eu vou dizer mais, anotar esses dados treinados, né, esses dados criados para o treinamento. E o que tem ocorrido é que a própria indústria de IA tem minado essas iniciativas, na medida em que, né, ela tem tornado essas atividades, esses núcleos de produção do conteúdo mais precários, estou falando de imprensa, de educação, por exemplo, né? Ao mesmo tempo em que a pressa para a obtenção do dado muitas vezes olha para a anotação de metadados nesses dados de treinamento como uma tarefa cara e demorada. Entretanto, ela é inescapável, certo? Não há o que possa ser feito que não isso. Então, a gente precisa rever prioridades de financiamento, né, e de uso do tempo. E aí, uma outra pergunta seria: mas por que a gente não resolve isso por RAG? RAG é uma sigla para Retrieval Augmented Generation. A ideia é muito boa. A ideia é a seguinte: o modelo alucina. Por quê? Porque ele vai gerar sequências de caracteres que vão formar sequências de formas linguísticas a partir de uma representação das formas daquela língua e da relação entre elas, né? Quando esses modelos começaram a ser produzidos, e aí bem antes da IA conversacional, estou falando lá do BERT, do Elmo, do Roberta, né, desses LLMs que tinham uma interface menos falante, digamos assim, né, menos conversada. Quando esses primeiros modelos foram produzidos, a gente tinha um foco muito grande nessa ideia de que eles eram modelos que trabalhavam com semântica distribucional. Semântica distribucional, trocando em miúdos, é uma abordagem da semântica que segue a lei. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Ela não vai dizer nada sobre necessariamente o significado intrínseco de uma palavra, mas ela vai aferir este sentido pelo posicionamento dessa palavra em relação a todas as outras da língua. Essa representação nos LLMs é feita num espaço hipervetorial. Então você imagina que tem lá a palavra cachorro, e essa palavra cachorro ela está a distâncias vetoriais em dimensões infinitas de todas as outras palavras da língua portuguesa. Correto? E aí eu calculo próximo de quem cachorro está e distante de quem cachorro está. E aí, quando o modelo gera com base nessa representação, ele não necessariamente vai se prender aos fatos. Mas se eu der para ele um repositório de fatos, que ele possa buscar e checar a informação nesse repositório de fatos e pesar mais as combinações de palavras, a semântica distribucional daqueles documentos, talvez isso resolvesse o problema. E aí você pode hoje, tem ferramentas que você faz isso tranquilamente, uma interface conversacional, você dá para ela um PDF, um conjunto de livros e fala, eu quero que você me responda com base nesses documentos. Certo? Será que isso deu certo? Como eu disse, a ideia é muito boa. A resposta é, não deu certo. Tem um paper que foi publicado esse ano, agora em abril de 2025, na conferência da NACL, que é a maior conferência americana de linguística computacional, que mostra que o uso de grandes modelos de língua, de LLMs, com RAG, não é mais seguro, pelo contrário. E aí, ao invés de eu explicar para vocês isso tudo, eu vou deixar vocês com a figura que abre esse paper, que eu acho maravilhosa. Existem momentos em que o cientista acerta na mosca, e esse é um deles. Olha para a figura 1 desse paper. A figura 1 diz tudo. Tem um emojizinho lá fazendo a pergunta: como que eu construo uma bomba? E ele pergunta isso para um chatbot de IA, para um LLM. Se ele não usa RAG, ele vai dizer: desculpa, não posso te responder. Mas se você dá para ele um repositório imenso de documentos que possa falar sobre bomba, ele fala: tá aqui, ó, é assim que faz. Porque vejam, gente, qual é a programação? A programação é busque a informação no documento. O documento é seguro. O documento garante o ancoramento na realidade. Certo? Ok? A primeira resposta, desculpa, não posso responder, é a resposta que vem do guardrailing. Né? Qual que é essa ideia? Esses modelos conversacionais, para eles não irem parar no Fantástico pelas razões erradas, eles têm uma série de programações que são hard-coded, né, que estão ali
para barrar aquilo que eles fazem naturalmente, que é gerar sequências de caracteres, né, quando o assunto é problemático, quando o assunto, em alguma medida, pode falar de um crime, ele pode, por exemplo, expor um preconceito. Essa é a ideia. Funciona em 100% dos casos? Claro que não. Eu costumo dizer que guardrail é o equivalente a um graveto seco que está na sua mão. E você está no trilho de um trem, no pé de uma serra. E tem um trem com 100 vagões de minério descendo sem freio o pé dessa serra, até o pé dessa serra. E você está lá com o graveto, que é o guardrail, falando assim, ele vai parar. Ele está me vendo, ele não é doido, ele não vai parar. Né? Por quê? Porque você tem um poder computacional que foi treinado em trilhões de palavras, que tem bilhões de parâmetros, justamente para fazer essa geração contínua de texto. E aí, a pergunta que a gente tem que se fazer, então, quando a gente constata que é necessário que a gente forneça dados de boa qualidade, curados por humanos e anotados por treinamento desse modelo, é uma pergunta que muitas vezes a gente ouve dos tech bros da vida, das pessoas que acham que tudo vai se resolver com dados crus gerados automaticamente, ou com RAG, ou com alguma solução que não envolva um humano, em especial se esse humano for linguista. Né? E a pergunta é assim, não, mas vocês estão voltando no tempo. O que você está argumentando é em favor de uma IA simbólica. E a gente já viu, em 1960, que a simbólica não funciona. Por que é esse o discurso de parte da indústria de Big Tech? Não dela inteira. Existem grandes indústrias que já chegaram à conclusão, a Apple é um exemplo, né, que mais dados de treinamento não vai resolver o problema. Né? Tem que investir na qualidade do dado. Eles dizem isso porque o termo inteligência artificial foi criado na década de 50, mais precisamente em 1954, durante um experimento que foi feito conjuntamente entre a IBM e a Georgetown University nos Estados Unidos, que gerou várias expressões que a gente conhece, entre elas a expressão cérebro eletrônico. Esse experimento era um experimento de tradução por máquina. A IA começou com a linguística, especificamente com uma tarefa de tradução, certo? Que consistia em você traduzir do russo para o inglês, né, a partir de um léxico de 250 palavras e de um total absurdo de 6 regras sintáticas. E aí você pegava sentenças do russo, colocava num cartão perfurado, entregava para uma máquina parecida com a máquina de Turing, e ela gerava uma sentença em inglês a partir desse vocabulário e dessas regras. Né? Quando esse experimento foi divulgado, né, foi um grande sucesso. E aí vejam que a ideia desse experimento é uma ideia de IA simbólica, ou seja, eu represento o conhecimento humano através de 250 palavras e de 6 regras que reordenam sentenças a partir dessas correlações. O governo dos Estados Unidos, então, depois desse experimento, constituiu uma comissão, que é a comissão ALPAC, para avaliar esse experimento, replicar esse experimento e analisar quão escalável ele era. Né? Tinha uma premissa ali errada, de que russo era inglês criptografado. E foi aí que deu errado. Né? E aí a ideia foi fazer esse levantamento. Depois de 12 anos, essa comissão chegou à conclusão que era mais barato treinar e pagar tradutores humanos do que investir em IA. E decretou o inverno da IA. Né? Então, esse boom inicial acabou dando lugar a uma certa decepção com o campo, até o finalzinho da década de 90 do século passado, em que grandes corpos eletrônicos começaram a ser disponibilizados. Por exemplo, o Brown, o Pantry Bank, né? O BNC, esses grandes corporados ingleses que começaram a ficar disponíveis junto com a popularização dos PCs e começou a tornar possível a ideia de a gente trabalhar com inteligência artificial, estatística e probabilística para tratar de linguagem. De 1995 a 2017, andaram em paralelo os trabalhos em estatística e em constituição de recursos linguísticos, né? Até que em 2017 houve a publicação de um paper chamado Attention is All We Need, né? Que aplica a arquitetura encoder-decoder, a arquitetura dos transformers para os grandes modelos de língua. E percebam que eu grifei língua, porque eles não são grandes modelos de linguagem, eles não modelam a capacidade cognitiva humana, eles são grandes modelos de geração de sequências de formas linguísticas. Isso não é linguagem, isso é língua.
né? São coisas diferentes. E, a partir daí, inaugurou-se uma era que é a era da bertologia, em que qualquer aplicação tinha que passar por um LLM. Até agora, 2025, que é quando a gente está voltando no tempo. Porque o colapso desses grandes modelos, as limitações do RAG, tem jogado luz de novo para a necessidade de a gente fazer datasets curados por humanos. O que são datasets curados por humanos? São grandes representações de conhecimento. Então a gente volta para 1954. Então a resposta é: a gente está voltando o tempo? Sim, mas muito mais bem equipado, né? Se a gente focar em 2017, então nesse paper que introduz o BERT, a partir daí uma grande pergunta em vários congressos de linguística computacional, em vários trabalhos, era: que conhecimento linguístico esses modelos têm? Né? Então, essa arquitetura inaugurou essa era da bertologia, em que os linguistas computacionais vão, então, avaliar os LLMs para o tipo de conhecimento, entre aspas, que eles são que podem ser representados ali. Né? E aí, parte desses linguistas, como, por exemplo, o Jonathan Doon, vão olhar em que medida esses modelos representam conhecimento construcional. Quer dizer, eles conseguem representar um conhecimento que seria formalizável numa gramática de construções? Certo? Nesse paper especificamente, que é de 2023, o Doom vai avaliar em que medida um LLM consegue adquirir construções de uma língua. Ele trabalha com poucas construções, né? Algumas construções sintagmáticas, algumas construções de cláusula oracional, poucas construções de estrutura argumental, né? Para fazer essa avaliação. Trabalhos mais recentes, como por exemplo esse, né? Que entre os autores tem a Leone Weisweiler, que é um nome definitivamente para prestar atenção, para quem se interessa pela interface em gramática de funções e inteligência artificial, né, que mostra que, às vezes, quando um LLM gera uma construção ou uma resposta que parece, né, ser indicativa de que ele representa algum conhecimento construcional, na verdade, o que a gente está vendo é que ele faz isso pelas razões erradas. São indícios de outras representações que estão trazendo isso. E tem também, vou fazer uma autopropaganda, um trabalho que a gente fez, né, publicado em 2023 e depois continuado em apresentações subsequentes, que é o Copilots for Linguists, né, um livro publicado pela Cambridge University Press, em autoria por Arthur Lorenzi, que é meu doutorando, Thomas Hoffman e o Mark Turner, em que a gente fez uma série de experimentos com IAs conversacionais, né, por exemplo, pedindo para um assistente dizendo que o inglês tem uma construção, a construção an mais verbo, por exemplo, untie, que tem an seguido de um verbo que significa reverter, desfazer. E pediu para ele gerar mais 10 exemplos, né? E ele vai indo muito bem até que ele chega no unravel, em que ele diz que é to reverse a unraveling action, certo? Porque na verdade não tem revel em inglês. Ok? E aí ele vai tropeçar nessa, né, não regularidade absoluta. Mas a gente tem que prestar atenção que esse gap é um pouco maior. E por que que ele é um pouco maior? Porque essas IAs conversacionais são feitas para concordar com a gente. Então, por exemplo, se eu disser para ela, e esse é um experimento real que a gente fez com o ChatGPT, o inglês tem uma construção chamada ordem inversa, em que o objeto direto do verbo pode ser usado antes do sujeito para indicar que a ação feita pelo sujeito e que está afetando o objeto não foi intencional. Por exemplo, the vase Mary broke. Por favor, forneça 10 exemplos adicionais dessa construção. E ele fornece. Ela existe no inglês? Não. Só na cabeça do mestre Yoda. Então é por isso que a gente vai dizer que essas IAs ainda têm muito a aprender, para que elas possam nos ajudar plenamente a fazer análise linguística. Significa que elas são inúteis? Não, elas são úteis, né? Por que que elas são úteis? Porque a gente consegue, por exemplo, usá-las para agilizar a parte de uma análise. A gente fez um experimento com construções que a gente já tinha modelado, e são construções reais, por exemplo, a construção existencial apresentacional no português, que tem um verbo existencial, um nominal e um predicado secundário. Por exemplo, há um endereço novo escrito aqui. E aí me diga, num formato JSON, qual é cada elemento da construção. E ela vai dizer que o nominal é o endereço novo, que o predicado secundário é escrito aqui e que o verbo existencial é o a. E aí a gente pode pedir
que ele sugira outras 3, certo? E aí ele vai. Ah, Thiago, mas na primeira e na terceira, na primeira, ele não usou um particípio, certo? Ele usou o possível. Mas o possível pode ser um predicador adjetival, certo? O que a gente percebe nesses casos, então, é que, e aí a gente voltou, e isso está tudo relatado lá no website que acompanha o livro, né? Que quando a gente testou modelos mais recentes, o GPT-4o, o Gemini 1.5, o Claude 3.5, o Mistral 8 de 22 bytes, o que a gente percebeu? A gente percebeu, primeiro, que no setting sem RAG, quer dizer, sem mandá-lo ler a descrição da construção, os documentos sobre ela, a performance foi um pouquinho melhor. Ah, Thiago, não tem diferença estatística. Não tem. O que já é um indício de que o RAG não é essa solução maravilhosa. Certo? Ele não vai solucionar o problema. Agora, quando a gente faz uma tunagem específica do chat GPT 3.5, que é um modelo que permite que a gente faça isso, ou seja, a gente treina ele especificamente para aquela tarefa com dados anotados, por exemplo, ele melhora de desempenho, né, numa evidência de que esses dados anotados podem ser mesmo uma solução mais viável. Né? A gente testou isso com várias outras construções que a gente modelou no Constructor da Feminet Brasil, tem aqui os scores, né? E os experimentos podem ser vistos lá no site copilotsforlinguists.org. E aí, chegando a 2025, para finalizar, para saber se a gente está mesmo voltando no tempo, a gente tem que se perguntar de que curadoria humana a gente está falando. Como eu disse para vocês, os recursos linguísticos computacionais que tiveram origem na década de 90 e que desde então têm sido aplicados a várias tarefas de PLN, por um momento foram tratados como não mais necessários. Mas, na verdade, coisas como WordNets, PropBanks, as AMRs, as FrameNets e os Constructons são necessários e são um caminho para melhorar esses dados. Quando a gente fala de Constructon, não estou falando do Constructon mental, estou falando de um Constructon de referência, ou seja, de um modelo computacional de construções, como, por exemplo, é o caso do Constructon da FrameNet Brasil, que hoje tem cerca de 500 construções do português brasileiro, né, são acessíveis publicamente lá no nosso site. E, por exemplo, ele tem tanto construções como a transitiva direta ativa, que vai ter 2 elementos, o sujeito e o predicado. Né? Eu consigo modelar relações, dizer que ela herda de sujeito predicado e é herdada pelo objeto interdito, tipo fulano bebe, em que você não diz quem é o objeto. Né? Que ela evoca o frame de ação transitiva, que o predicado, por sua vez, é a raiz dessa construção, evoca o paciente do frame de ação transitiva e é um sintagma verbal com complemento. Né? Eu consigo conectar isso com o frame, que é a representação semântica dessa construção, porque aí sim tem representação semântica, não é só uma sequência de caracteres. Né? E aí, com isso, eu consigo, a partir desse modelo, porque ele não tem só construções hiperfrequentes, também começar a ajudar com o problema da frequência. Porque como esses modelos de ação treinados em dados, aquilo que for mais frequente vai aparecer mais. Mas do mesmo jeito que eu modelo essa construção, eu modelo a do argumento cindido, que também é um sujeito e predicado, mas que tem uma relação parte toda entre os argumentos que sinaliza que ela não é agentiva, certo? Porque se eu digo meu celular quebrou a tela, eu não acho que o meu celular pegou um martelo e martelou sobre si mesmo. Ou se eu falar eu quebrei o braço, eu não acho que eu quebrei meu braço voluntariamente. Né? E aí eu consigo dizer que essa construção evoca o frame de ser afetado e não o frame de ação transitiva, né? Em que uma entidade aqui vai ser afetada por um evento, e o frame de parte todo, em que o sujeito é o todo e o predicado é a parte. Certo? Além disso, constructors também nos ajudam a resolver o problema da criatividade nos LLMs. Por quê? Porque todo sistema linguístico comporta a possibilidade de usos inovadores. E aí eu gosto de usar muito um exemplo da Margarida Salomão, que foi minha orientadora querida do mestrado, né? Que está num paper dela de 2004, em que ela relata que, na época do apagão, né, de 2001, 2002, saiu uma matéria de capa no Jornal do Brasil, né, com a expressão comida a chute, certo? Para quem viveu o período do apagão, o contexto é quem não conseguia cumprir a meta de redução de energia elétrica tinha energia cortada. E vários restaurantes do centro do Rio de Janeiro tiveram energia cortada e eram restaurantes self-service.
Então, quando a pessoa chegava com o prato, o restaurante à luz de velas, e a balança eletrônica não funcionava, o atendente chutava o peso do prato e falava R$ 7, certo? E aí eu perguntei para o chat GPT, disse que eu descobri isso num jornal de 2001 e tal, que eu queria dar uma aula e se ele podia me explicar o que que era e me fornecer um desenho. E aí ele falou, é uma expressão bem coloquial, com sabor regional, usada para descrever uma situação em que a comida em abundância, quase sobrando, a ponto de se poder chutar a comida de tanto que tem, né? E aí ele fez um desenho maravilhoso, que é a comida chute, que está ali embaixo, Com licença, certo? Thiago. Com licença, Thiago. 25 minutos, Tá, ok? Mais 5 minutos para beleza, conclusão. estou terminando. E aí o que que acontece? O que acontece é que, por que que ele erra? Ele erra basicamente por dois motivos. Um, porque ele não tem um contexto histórico. Esse é o primeiro ponto. E esse é uma grande questão para ser resolvida pelos LLMs e na qual os recursos linguísticos computacionais podem ajudar. Porque, vejam, gente, não resolve dar texto antigo para ele treinar. Ou então a gente vai piorar o enviesamento negativo desses modelos. Porque, por mais que a gente saiba que ainda falta muito, a sociedade brasileira, por exemplo, avançou consideravelmente naquilo que hoje ela considera impublicável, porque é criminoso. Certo? Agora imagina que você vai começar a fornecer textos que falavam abertamente de racismo, que falavam abertamente de misoginia, não para criticar, mas para reforçar. Então não adianta só dar o texto antigo, não. Não é a saída. Certo? E segundo, por quê? Porque comida aquilo é uma construção mais cristalizada, porque quilo é uma unidade de medida, mas a língua é criativa. E aí, se eu coloco chute, que é uma metáfora para adivinhação, na posição onde deveria ter uma unidade de medida, eu consigo desempacotar esse sentido criativo. E para isso, eu vou precisar de prever possibilidades no construtor. Senão isso não vai funcionar. Certo? Porque não tem frequência de uso o suficiente para funcionar. Mas o ser humano consegue lidar com ele numa boa. A gente não precisa de ver isso 1 milhão de vezes para entender. Basta uma. Certo? E aí, para concluir, qual é o caminho, né? O caminho que se propõe hoje, apesar de ele desagradar muito parte das Big Techs, é que essa era dos grandes modelos de língua e das IA gerativas, de fato, representa uma oportunidade dupla para nós, que somos linguistas. De um lado, porque ela disponibiliza novas ferramentas para auxiliar no trabalho de pesquisa. Da mesma forma que a gente usa um Sketch Engine para fazer ocorrência relativa, frequência relativa de palavra em corpos e tal, um modelo de IA é treinado nessas frequências. Ele pode ajudar nesse sentido. Com uma interface muito mais simples de usar. Desde que você Thiago, um tome cuidado que... segundo. Ok. Você está passando os slides, porque aqui está aparecendo o que conhecimento linguístico LLMs tem. É esse Então, para slide? mim, Jura? para mim aparece um escrito qual o caminho, Mariana. Ah, sim. Então talvez seja meu problema mesmo, que bom. Só queria verificar Ufa, isso. tá Obrigada. joia. Beleza, Mariana. Beleza. E aí, né, de outro lado, cria um novo campo para aplicação dos resultados dos modelos que a gente faz, inclusive dos modelos descritivos que a gente faz. Né? Essas oportunidades vêm acompanhadas de riscos que têm que ser conhecidos e mitigados, em especial porque a gente é humano e a gente é cooperativo a usar a língua, mesmo com LLM. Então, quando ele falar, a gente vai tentar acreditar, porque a gente é graiciano, certo? Princípio da cooperação, né? E aí, nesse sentido, né, em julho agora, do dia 20 ao dia 25, vai ter um seminário de Dagstu. O Dagstu é uma instituição do centro, né, de Leibniz, na Alemanha, que organiza seminários em linguística computacional com pesquisadores convidados do mundo inteiro para discutir temas, né, diversos de computação. Um desses temas a ser discutido nesse verão é a relação entre linguística e modelos de língua, o que eles podem aprender um com o outro, né? Se vocês quiserem, ele é organizado pela Ana Rogers, pelo Nathan Schneider e pela Bonnie Weber. Vocês podem escanear esse QR Code que está aí para seguir o site do evento. Na verdade, as discussões depois são postadas numa wiki, e isso é divulgado como um relatório. Então, é bem legal, né? Eu vou estar nesse evento agora em julho, representando o Brasil,
e tem gente do mundo inteiro, da indústria, da academia, né, de ONGs, vai ser bem bacana. E é isso. Obrigadão. E aí, ao final, a gente conversa e vê as perguntas. Obrigado, Thiago. Excelente apresentação. Anotei algumas coisas aqui para a gente debater depois. Vamos ouvir o Macário agora, por favor? Primeiramente, agradecer por a Anatécia pelas boas-vindas, né? E todos os outros, ao Tiago, né, que fez uma bela apresentação, agradecer o Renato por essa condução, o Lucas aí também, né? E estar participando desse fórum é um imenso prazer, né, da gente contribuir com alguma informação, né? O Fórum Global de Humanidade, Digitais e Linguagens, né? E que a gente pode passar, Renato, que a gente tenta contribuir um pouco nesse mundo que o Tiago já falou tão bem, falou um pouco sobre a história da própria inteligência artificial, né? Então, a minha contribuição hoje vai muito nesse sentido do impacto da inteligência artificial no Brasil, né? As oportunidades que a gente tem, tanto na saúde quanto na educação. O Tiago já colocou também algumas coisas aí, que ao longo da minha fala eu vou tentar linkar com o que o Tiago já apresentou, né? Eu me chamo Raimundo José Macário Costa, mais conhecido como Macário, sou do Departamento de Computação, lá da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e sou atualmente vice-diretor do Instituto de Computação, do Instituto de Ciências Exatas. E professor no curso de Sistema de Informação que a gente tem junto ao Departamento de Computação lá da Rural. Pode passar, Renato. Nesse sentido, a gente pode pensar, por exemplo, a inteligência artificial, nesses últimos tempos, a gente vem observando as mudanças que são significativas nos diversos setores do conhecimento e nos setores de produção, e não porque eu vou falar especificamente sobre esses setores como a saúde e a educação, né, no Brasil. Quais as oportunidades de ampliação do acesso à eficiência e personalização desses serviços, mas também olhar a adoção que aponta os desafios, a adoção dessa tecnologia e aponta os desafios éticos e sociais, né? Com relação à proteção de dados, à equidade, à transparência nas decisões automatizadas, né? E aí a gente tem esse cenário onde a gente vai verificar, por exemplo, quais os impactos da IA e refletir sobre suas implicações no modo de orientar políticas públicas e práticas profissionais que promovam a inclusão e a responsabilidade social. Quando a gente olha para todo esse cenário, o que nós vemos, por exemplo, é a IA sendo utilizada dentro do seu potencial, mas, por exemplo, a gente começa a perceber, vamos dizer assim, caindo em mãos que pode distorcer o uso dessas ferramentas, né? Nesse ponto é que a gente vai falar um pouco mais sobre essas responsabilidades, né? Mas eu vou começar falando também sobre os benefícios, ou apontando alguns exemplos de sucesso, a gente pode colocar assim, de sucesso da utilização da inteligência artificial na saúde e também na educação. Tanto os benefícios, os exemplos que a gente já percebe que são realmente efetivos, e vamos olhar também esses desafios. Pode passar, Renato, para o próximo. Como a gente pode perceber, esses impactos da IA na saúde no Brasil, e a gente tem visto, por exemplo, alguns pesquisadores, e eu me reporto ultimamente, eu tenho lido muito o que eles vêm falando do Instituto Fernando Henrique Cardoso, né? Eles estão preocupados tanto com a sustentabilidade, quanto a questão das pessoas, como que elas são atingidas por esse processo
da utilização desses algoritmos, dessas ferramentas que intermediam aí, que vão intermediar as pessoas e o uso dessa tecnologia no seu cotidiano, né? Então, como aplicações, essas aplicações na saúde, a gente tem os diagnósticos assistidos, né? Que isso não é de agora, ele já vem funcionando já há bastante tempo, né? E ele migra, o Tiago colocou, por exemplo, da IA simbólica, né? Então, esses diagnósticos, eles vão migrando da IA, é, é, de uma IA simbólica, exatamente para uma IA mais gerativa, uma IA mais moderna, onde você tem aí os raios-x, você tem os tomógrafos e ressonâncias, né, de alta precisão, que vão auxiliando nessa condução, o médico detectando precocemente doenças como câncer e problemas cardiovasculares. Isso é uma temática que vem sendo estudada e vem sendo aplicado com sucesso, né? A questão da telemedicina e saúde digital, né? Onde ela vai potencializar o sistema de telemedicina, possibilitando triagens automáticas, acompanhamento remoto de pacientes e otimização do atendimento em áreas remotas, onde há escassez de profissionais de saúde, e isso a gente tem visto recorrentemente, o barco da saúde que percorre o Rio Amazonas, né, levando alguns aparelhos que são gerenciados remotamente e os profissionais podem atender as populações originários da Amazônia, né? E nos rincões, por exemplo, também do Pantanal, onde há uma certa dificuldade para se chegar a alguns diagnósticos com alguma precisão e tempos também mais recortes, né? Pode passar, Renato, tem mais uns dois que eu quero mostrar, e a gente vai percebendo na questão das análises de dados epidemiológicos. Na época, por exemplo, da pandemia, a gente viu muitos modelos preditivos com IA ajudando, mas também a gente viu modelos que também não eram tão bons nas suas assertivas, exatamente até por conta do processo que se vivia durante a pandemia, que era uma urgência de tudo. E aí vem, o Tiago fala muito bem também sobre a questão dos dados, né? Que dados são esses que eu posso utilizar para eu ter bons resultados? Então, podemos discutir isso posteriormente, sobre essa acurácia dos dados, como que eu posso melhorar esses dados, como que eu posso fazer uma mineração, e aí necessita realmente do humano e não especificamente da IA. A IA vai servir como um modelo preditivo que ele vai atuar sobre esses dados que já foram trabalhados e processados por humanos. Aí é que eu vejo a eficiência, né? Quando a gente tem, por exemplo, ajuda a monitorar surto de doença, prever demandas hospitalares e planejar políticas públicas mais eficientes, nós temos no Brasil uma quantidade de dados que são muito sensíveis, e aí a gente precisa também de outras políticas, como proteção desses dados, porque eles são dados que estão aí nos datasets do SUS, e a gente pode utilizar esses dados, mas deverão ser processados e melhorados cada vez mais para que a gente tenha resultados mais eficientes. A medicina personalizada, combinando aí os datasets e a IA, é possível criar tratamento personalizado com base no perfil genético, histórico, médico dos pacientes, e aí a gente vê, por exemplo, tratamentos que são muito específicos, com cânceres que são extremamente específicos, e você tem que ter uma combinação da farmacologia junto àquele paciente, e eu acho que alguns mecanismos podem ajudar os profissionais na área da saúde. Pode passar, Renato. Os benefícios disso tudo, de utilizar todo esse ferramental. Vejam que ali eu apresentei apenas 4 do que realmente pode estar ajudando. E quais são os benefícios? Hoje você trabalha com redução de custos operacionais, né? Ampliação do acesso à saúde em regiões isoladas, como eu falei, levando a saúde a regiões muito, muito distantes,
dos grandes centros, como no caso da Amazônia, como no caso do Pantanal, como no caso realmente de regiões, mesmo em todos os estados, que a medicina demora a chegar, e geralmente você tem o campeão da saúde, você tem o ônibus da saúde, você tem alguns grupos que se disponibilizam para adentrar no interior do país, levando saúde para as populações, né? Melhoria na precisão diagnóstica, isso é um grande benefício, por exemplo, das ressonâncias magnéticas, né, que hoje você usa esses equipamentos, e aí você tem, por exemplo, os aplicativos, onde você faz identificação, por exemplo, do resultado de ressonância magnética, do resultado, por exemplo, dos raios-x, né, para você examinar, para ter mais precisão, e você tem muitos dados ali, onde pode ajudar você ter um avanço e você minimizar, por exemplo, o problema, por exemplo, da tuberculose no estado do Rio de Janeiro, que cresce assustadoramente, né? Então, como você mapear isso aí, são os benefícios que a gente pode ter, e aí a gente pode passar, Renato, também para a gente verificar os desafios que a gente enfrenta hoje, ainda com relação à saúde. Proteção dos dados sensíveis dos pacientes, isso é um caso que precisa realmente estar atento. Resistência cultural à adoção de sistemas automatizados, isso é outra processo. E aí, quando você tem essa resistência cultural, muitas das vezes é devido à não qualificação de profissionais para operar essas novas tecnologias, tanto no caso dos profissionais, quanto no caso dos usuários, por não conhecerem aquele sistema ainda automatizado. Então, muitas das vezes eu observo algumas resistências por não conhecer, inclusive dos benefícios que aquilo pode trazer para a população, né? Uma das grandes preocupações que eu enfrento hoje, que eu passo para os meus alunos, e isso é uma prática que eu faço junto às aulas que eu ministro no curso de Sistema de Informação, é como que os desenvolvedores vão desenvolver ferramentas ou artefatos que a população vai ter que absorver isso aí. Como que a população absorve ou rejeita? Porque se o desenvolvedor vai desenvolver alguma ferramenta ou algum aplicativo e ele está pensando exclusivamente nele e não em quem vai utilizar, isso vai ser problema. Com certeza vai ser problema. Então, o que a gente fala sempre para os nossos alunos é no sentido dele pensar exatamente no outro, onde ele pode diminuir, por exemplo, essa resistência cultural. Por outro lado, qualificar os profissionais para operar as novas tecnologias que estão aí. Como o Tiago sempre disse, a gente vai rejeitar o que está aí? Não, a gente não vai rejeitar. Mas a gente pode aproveitar isso e usar de maneira sustentável, que todo mundo possa se beneficiar. Pode passar, Renato, que aí a gente entra agora, por exemplo, na seara do que é a educação, que esse é um imbróglio muito maior que a gente tem, né? Quais são os impactos da IA na educação no Brasil? Então, a gente pode perceber que a gente tem uma janela, e os outros autores vêm falando muito, que hoje nós vivemos no país uma possibilidade onde a gente pode utilizar todas essas ferramentas em benefício da nossa população. Mas não é tão simples assim. Na educação, a situação é muito mais complexa, né? Então, mesmo assim, a gente tem avanços, por exemplo, nas plataformas adaptativas, os sistemas de inteligência artificial que personalizam o aprendizado de acordo com o perfil, ritmo e preferências do aluno, tornando esse processo mais inclusivo e eficaz. Isso eu percebo, por exemplo, hoje nas plataformas de educação à distância, né? Na educação à distância, você tem um modelo de educação que ela é eficaz, porque ela praticamente personaliza aquele estudo
para o sujeito que adentra, que acessa essa plataforma, ele praticamente está sozinho sendo mediado por uma tela de computador, né? Na educação à distância, a gente tem um modelo diferenciado da educação presencial, pelo fato de que não é um modelo síncrono, ele é assíncrono, então, provavelmente, às vezes, ele pode se deparar com o próprio tutor no momento em que ele está fazendo a interação na plataforma, mas nem sempre isso acontece. Ele chega lá, faz o estudo dele, coloca a atividade dele e vai embora, né? Isso a gente já olha um estudo mais personalizado. Por outro lado, você pode até ter aplicativos também bastante interessantes para a educação presencial, de forma que você pode verificar como que isso vai se adequar dentro do ensino presencial, junto ao professor e ao aluno, professor e aluno, né? Como que isso vai se desenvolver. A tutoria inteligente, que aí você tem, e aí nesse caso o Tiago foi brilhante na sua fala, quando ele fala, por exemplo, do que você pode consultar, né? E eu vejo, Tiago, e todos os presentes agora, que a gente vive uma situação que eu diria assim, existe muito coach falando de IA, né? E quando a gente fala de IA, a gente fala realmente de uma IA, de uma inteligência, vamos colocar essa inteligência entre aspas, falando, por exemplo, do que é realmente um sistema que a gente pode dizer até mais inteligente. Um algoritmo que pode fazer uma classificação, pode fazer uma seleção, aglutinação, né? A gente está falando disso. Quando a gente fala sobre esses chatbots, fala sobre os assistentes virtuais, na verdade, o que ele vai fazer, eu posso até levar isso dizendo, olha, a gente tem um Google mais elaborado agora. Então, eu faço uma pergunta, ele, às vezes, como o Tiago colocou, no Google eu já não tenho mais aquela lista, aquele um dropzinho que vem falando do que ele está colocando. Ele já vai me dizendo o que é que eu quero, dando significado para aquelas coisas. E aí que eu fico pensando sempre como fazer perguntas inteligentes, né, para saber se o que ele me devolve, aquilo me satisfaz ou não. Porque eu vejo que o que a gente pergunta, muitas das vezes, pode ser alguma coisa que você esteja pensando e não que a máquina pensou, porque ela não pensou para você aquilo que ela vai colocar. Ela colocou uma aproximação do que você perguntou e ela coloca. E cabe você aceitar aquilo ou não, né? Mas os chatbots e assistentes virtuais, eles fornecem esse apoio, respondendo algumas dúvidas, aplicando testes e sugerindo conteúdos complementares. Eu acho que isso aí é que eu fico pensando como que os professores podem se apropriar dessas tecnologias, né? E aí a gente fala dessas tecnologias gerativas, né? Para auxiliá-los no seu dia a dia, na sua prática docente. Isso, o Pierre Levy já vem falando desse cyberespaço já há muito tempo. Então, a gente pode perceber na fala do Pierre Levy, quando ele fala esse conjunto de ferramentas que a gente tem disponível agora no cyberespaço. E aí, a gente avança mais um pouquinho, Renato, pode passar para mim, por favor. Tem mais duas aplicações aqui. As análises preditivas também é utilizada para prever riscos de evasão escolar e dificuldade de aprendizagem, permitindo intervenções pedagógicas mais precisas, mas aí a gente tem problemas também. A gente pode ter essas ferramenta que dentro de um dataset, dentro de uma escola, que você tem dados dos alunos, e você pode ter algumas ferramentas que elas podem antecipar isso. A gente já tem testes, por exemplo, tem a professora Mari, que ela fez uma análise preditiva de evasão na própria UFRJ, a tese de doutorado dela, que foi, inclusive, foi orientada pelo professor Sérgio Serra, né, onde ela faz uma previsão
e faz um trabalho bastante interessante sobre a acurácia dos dados. Ela testa vários algoritmos para verificar o risco de evasão escolar e as dificuldades de aprendizagem dentro do universo da UFRJ. Isso foi lá em 2012, 2013, por aí assim, eu acho que foi isso, se não me engano, a data. E ela faz isso e foi um resultado bastante interessante, usando redes neurais, usando lógica fuzzy, misturando neurofuzzy, né? Então, você tem vários algoritmos onde você pode obter bons resultados se você tem ótimos datasets, né? Automatização de tarefas administrativas, também isso já é utilizado já há bastante tempo, reduzindo a carga burocrática para professores e gestores, né? Liberando mais tempo para atividades pedagógicas. Isso é um desejo, né? Muitas das vezes, a gente diz assim, eu quero delegar algumas tarefas para que o computador faça isso, para que eu tenha mais tempo para fazer isso e isso. E a gente acaba se embolando e o tempo não sobra, você continua sem tempo para fazer uma série de atividades, né? Então, Renato, pode passar, por favor. Isso aí a gente pode fazer uma discussão mais ampliada. Quais são os benefícios que a gente pode ter da IA na educação? Democratização do acesso à educação de qualidade, né? Personalização e flexibilização do processo de ensino e aprendizagem, apoio à formação continuada de docentes. A gente pode perceber, por exemplo, que quando a gente fala de democratização de acesso à educação de qualidade, a gente tem uma série de caminhos que a gente pode olhar aí. A gente tem caminhos e descaminhos, que às vezes eu chamo de descaminhos também, né? E aí a gente vai ver um pouco mais na frente que nem sempre essa democratização de acesso à educação de qualidade, que quando a gente fala de democratização, a gente está dizendo que é para todos, nem sempre isso acontece. Mas a gente vai ver no próximo slide. Renato, por favor. Quais são os desafios, né? A disparidade no acesso à internet e dispositivos tecnológicos, por exemplo, a gente percebe que nem todo o país tem uma cobertura de internet, né? E nem todas as pessoas dispõem de dispositivos tecnológicos. Então, esse é o grande desafio que o país tem que enfrentar. Formação adequada de professores para uso de ferramentas baseadas em IA. E quando a gente fala de ferramentas, eu estou falando de ferramentas de apoio como meio e não como fim. Nesse caso, a gente está dizendo que, por exemplo, as ferramentas ou que a inteligência artificial, como muitos dizem, vai substituir o professor. Não. Ela não vai substituir o professor. Um professor, muitas das vezes, os alunos perguntam, mas, Macário, você não acha que a tecnologia vai um dia chegar a substituir o humano, o professor, principalmente? Eu disse, olha, eu acho que eu já não estarei aqui quando isso acontecer. Eu já tenho ido para o andar de cima, mas o que eu posso dizer, muitas das vezes, é que um professor pode ser substituído por outro professor, né? Nessa formação continuada, nessa formação, por exemplo, de você ter um certo domínio sobre essas tecnologias, sobre o domínio, inclusive, olha só, gente, às vezes a gente percebe que o professor tem dificuldade, inclusive, em fazer uma conexão de um cabo no seu próprio computador, né, diante da turma, ele se embola e aquela coisa assim. E muitas das vezes a gente vai falando, eu ministro uma disciplina cujo título é Informática na Educação, onde a gente trabalha muito com os professores, os futuros professores que são das áreas, por exemplo, da matemática licenciatura, as licenciaturas de modo geral, né? Que geralmente eles estão meio se encaminhando para a docência. Então, essa disciplina é como que esses futuros professores profissionais eles poderão utilizar essas ferramentas de apoio em sala de aula. Então, vai desde o ensino, ser no seu computador,
conectar um cabo de internet no seu computador, você fazer uma mudança de uma plataforma para outra. Então, mostrar como ele pode utilizar essas ferramentas, mesmo com pouca tecnologia, em sala de aula, junto aos seus alunos. Por quê? Porque hoje, agora, os professores, a gente tem um pouco mais de possibilidade do professor ter um certo domínio mais sobre a turma, porque no modelo na educação básica, de modo geral, né, na educação básica, os alunos já não entram, não vão para a turma mais com telefone. Mas o telefone, de qualquer forma, ainda é uma ferramenta cujos alunos do lado de fora da turma, eles vão utilizar. Eles vão utilizar. E aí, nesse momento, dentro da sala de aula, cabe ao professor, se ele está bem, foi bem instruído, se ele está seguro do uso dessas ferramentas, ele orientar os seus alunos como utilizar essa ferramenta a favor da educação. Então, você tem, por exemplo, garantir... Com licença, professor, só para avisar que deu 25 minutos. Eu tenho mais 5 minutos para conclusão, ok? Tá ótimo. Já estamos caminhando aí para o final. Pode passar, Renato. E aí a gente tem, por exemplo, as implicações éticas e sociais da adoção da IA no Brasil, que aí vem, por exemplo, o que a gente fala, o que se fala hoje, por exemplo, em torno da própria utilização da inteligência artificial, é a falta de regulamentação, né? Hoje, os advogados estão se debatendo hoje para a questão da regulamentação da IA. A gente tem um documento que é muito importante, né, que é o marco regulatório da internet, mas falta alguns adendos que não foram votados e, com isso, a gente fica a mercê da utilização discriminada de algumas ferramentas. Então, a cobertura, quais são esses aspectos éticos? E aí eu falo muito, por exemplo, da responsabilidade. Eu fico pensando muito dessa ética, numa ética mais responsiva. E aí eu gosto muito de falar do nosso, de uma ética responsiva do francês, casado com a Simone de Beauvoir. Tiago, por favor, me ajude aí o nome do filósofo, ai. O Sartre, Sartre. do existente. Obrigado. Sartre. O Sartre. É o Sartre. Eu gosto muito, me fugiu, e aí eu recorro a Simone de Beauvoir, porque aí todo mundo sabe. E eu gosto muito do que o Sartre fala na filosofia dele, né? Que é você ser responsável pelas suas atitudes. E isso eu coloco para os nossos alunos, no sentido deles se responsabilizarem pela questão do que eles estão fazendo. O risco de ampliação da desigualdade, ele existe, né? Como você utilizar essas tecnologias, né? E como você preservar esses dados, no caso, quando você for utilizar, porque são dados sensíveis tanto da saúde quanto da educação. Renato, pode passar, por favor. A transparência e responsabilidade, e aí a gente fala, por exemplo, do uso indevido, se você usa indevidamente todas essas ferramentas e esses dados sensíveis de alunos e de pacientes, né? Então, você tem que ter responsabilidade. Eu acho que as políticas públicas têm que entrar muito seriamente com relação a isso, onde vai colocar a responsabilidade de quem está usando isso aí. E passar, por exemplo, para os nossos alunos, como eles vão tratar isso quando eles chegarem aí dentro do mercado de trabalho, por onde eles forem trabalhar, qual é a responsabilidade que eles têm. Pode passar, Renato, que eu acho que aí, por fim, a gente chega já no finalzinho da minha palestra, essas implicações, autonomia e interferência, né? Na saúde, as decisões sobre diagnóstico, tratamento, preservando o julgamento humano. Na educação, você vê, por exemplo, para você não padronizar excessivamente o ensino, limitando a criatividade, a autonomia do estudante e do professor, isso que o Tiago fala, né? Que
carece sempre do humano. O humano é que toma as rédeas disso. Os algoritmos que são produzidos por nós humanos nós é que somos inteligentes. E aí eu volto, por exemplo, Tiago, quando você faz a história da inteligência artificial, que vai falar sobre a máquina de tudo, pensa nessa máquina que ele vai talvez resolver alguns problemas. E o insight que eu faço, por exemplo, é como nós estamos identificando o que o humano faz e o que a máquina produz. Então, a gente retorna lá para os anos de 1950, com ferramentas agora mais positivas e ferramentas com muito mais tecnologia para dar continuidade à resolução de alguns problemas que lá atrás já não se fazia e que hoje já se faz, né? Então, a minha fala vai mais ou menos nesse sentido e a gente vai para o final, Renato, só o último slide. E aí vem essa adoção sustentável. Pode passar, Renato, que aí vem mais a questão do finalzinho, que eu trago essa reflexão que a revolução da IA no Brasil representa uma oportunidade única para o país se posicionar como líder em inovação tecnológica. No entanto, é essencial enfrentar os desafios existentes por meio de investimentos estratégicos, capacitação profissional e regulamentações adequadas para garantir um futuro sustentável e inclusivo, né? Então, eu acho que a gente tem bastante coisa para fazer discussão aí pela frente e me coloco à disposição. Pode passar o último, Renato, onde eu agradeço toda o fórum, né, os organizadores, muito obrigado. E aqui está o meu contato também, tá bom? Muito obrigado a todos. Eu acho que agora, pela minha lista aqui, é a Gisele, né? Gisele, por favor. Isso. Então, tá bom. Agradecendo aí o convite, né? E já agradecendo de antemão os demais membros aí dessa mesa, né? Então, super interessante. Estou aprendendo bastante aqui com vocês, né? Então, sempre muito importante esse diálogo, né? E pessoas com backgrounds diferentes, né? Experiências diferentes. Então, vai ser bem interessante, está bem construtivo. Então, agradeço aí o convite, né, para a participação especial da professora Márcia, né? E eu vou trazer, né, na minha fala um pouquinho aspectos que eu trabalho, né, relacionados principalmente a parte de processamento, né, de linguagem natural, e aprendi bastante sobre gramática de construções, né, que estava dentro do tópico aqui também, né, de interesse desse evento, tentando entender um pouco mais, né, o que a linguística computacional atua, né, tentando relacionar essas duas áreas. Então, eu vou começar dando um pouco a visão mais para a área de computação, né, e inteligência artificial, e especificamente a aplicação, né, dessas técnicas, principalmente de IA generativa, né, sendo utilizadas na área de recuperação da informação, né, que é a área que eu mais atuo. Então, vou tentar trazer um pouco, né, dessa minha experiência aí para a gente discutir aqui, né, enriquecer a discussão na manhã de hoje. Então, eu sou professora aqui do Instituto de Computação, né, da UFRJ, e eu atuo no programa de pós-graduação em informática e faço parte do grupo de engenharia do conhecimento. Primeiro eu trouxe uma notícia, né, recente falando sobre o teste, né, desses diferentes chatbots especialmente esses que estão lidando, né, com IA generativa, LLMs. E esse estudo recente, né, foi sobre, ainda não está publicado, né, mas já tem insights iniciais, né, sobre os resultados, que é a realização de testes de Turing, né, para tentar identificar o comportamento, né, linguístico generativo, né, dessas linguagens, e se elas passam ou não, né, nesse teste de Turing, que esse teste, na verdade, é um teste, né, em que a gente tem a presença de um interrogador, né, que podem ser diferentes interrogadores, mas são papéis, né, que são desempenhados por humanos, e você tenta misturar, né, você tem diálogos, né, através de uma interface em que
há conversações tanto com humanos quanto com sistemas computacionais. E esses sistemas computacionais, né, para eles serem aprovados nesse teste de Turing, a ideia é que eles consigam, né, estabelecer um nível de diálogo, de representação, de interação, né, em que não seja possível detectar, né, se aquele Bolt é realmente apenas um sistema, né, computacional que está ali colocado ou se ele é humano. Então, ele tem que tentar simular esse comportamento humano, né, e enganar o interrogador de forma que ele tenha um nível mínimo lá de exigência, né, em geral em torno de, acho, superior a 30%, né, se a máquina conseguir enganar em torno de 30% ali dos interrogadores, ela tem uma aprovação nesse teste. Já tem, né, várias chatbots, né, que foram aprovados nesses testes, mas os resultados recentes, né, principalmente acho que nesse teste da notícia, né, em particular, esse chatbot que teve melhor desempenho foi o que usava o GPT 4.5. E aí, esse percentual lá, né, ficou em torno de 73%. Então, são resultados bastante significativos, né, e mostram uma evolução dessas IAs generativas, né, nesse estabelecimento de diálogo, e construções, né, tentativas de construções linguísticas, né, mas sendo feitas a partir de treinamentos, né, com a inteligência artificial. Então, eu trouxe uma provocação inicial, né, para a gente discutir, e queria falar um pouco, né, que desde o início, né, desde os primórdios, dos primeiros usos, né, de, de computador, na verdade, a gente tem sempre interfaces para comunicação, e ao longo do tempo, né, essas interfaces de comunicação foram evoluindo, né, os primeiros periféricos lá para serem utilizados para a gente fazer essa comunicação, né, com a máquina eram via teclados, via mouses, né, mas sempre o sonho, né, da humanidade era você ter essa possibilidade de ter o diálogo, né, sendo construído a partir de uma interface conversacional. Então, a gente tem aqui um diagraminha, né, em alto nível aqui, né, da percepção de você ter a possibilidade de fazer uma determinada fala, né, sua comunicação com a máquina acontecer através de fala, e aí tem o papel, né, de um reconhecedor, né, de fala e tradução automática, né, para que isso seja possível através de técnicas de PLN, a máquina conseguir, né, interpretar aquilo que está sendo solicitado, né, e, claro, fornecer depois algum tipo de resultado e essa fala, né, ser sintetizada ali. Há uma tradução, né, tanto do que o humano está falando para essa interface conversacional acontecer, então, essa tradução, né, da fala para texto, quanto depois no sentido reverso, né, você ter a possibilidade depois de algumas sequências, né, de caracteres ali que vão expressar a comunicação da máquina, né, elas também poderem ser sintetizadas de volta, né, e também através de uma interface conversacional. Então, aqui só em alto nível, né, mas claro que tem vários detalhamentos aqui, né, e várias técnicas aí por trás, né, de conseguir fazer esse tipo de interface conversacional. E a respeito, né, desse aspecto, né, acho que isso já fazia parte do imaginário, né, então, primeiros filmes lá de ficção científica, né, séries de ficção científica já avisavam, né, a gente ter um computador, uma máquina lá, que essa comunicação, né, ela se desse de maneira mais natural possível. Tá? E aí eu vou falar especificamente da parte de, principalmente após ali, né, a tradução dessa fala para informação textual e como a máquina, né, vai trabalhar com essa forma de representação, né, dessa informação textual. Então, eu vou focar principalmente nesses aspectos. Né? E começando, né, falando das primeiras, né, formas de representação que foram utilizadas, né, na área lá de recuperação da informação, é conseguir representar isso de alguma maneira, né, em um espaço vetorial. É uma das abordagens, né, mais adotadas para fazer a representação. E uma das técnicas iniciais, né, era você considerar que sentenças, né, sentenças são compostas por sequências de termos, e você vai representar essas sequências textuais, né, em formato vetorial, que justamente, né, a máquina lida melhor, né, com essas representações vetoriais, justamente porque você converte o texto, né, em sequências numéricas, e aí você pode aplicar diferentes técnicas, né, estatísticas, uma série delas, né, exemplos das estatísticas, e que facilitam, né, você fazer algum tipo de comunicação e interação, representação, né, desse formato.
E aqui, né, inicialmente o que se desenvolvia principalmente era você determinar, né, um espaço vetorial onde o número de dimensões que você ia trabalhar, ou seja, seu vetor ia ser composto, né, num espaço que era diretamente, né, proporcional e igual ao número de termos, né, presentes no vocabulário lá que está sendo representado. Então, aqui é um exemplo, né, que a gente tem diferentes sentenças e a gente tem só para mostrar, né, mais graficamente aqui, né, se é possível de representar no slide, eu deixei um espaço só com 3 dimensões, né? Então, a gente tem 3 dimensões aqui, exemplos de 3 termos, e as nossas sentenças, dependendo dos termos, né, que elas contêm e talvez da frequência, né, com que esses termos aparecem, você vai compor isso num espaço vetorial. Tá? E aí, dito isso, né, na verdade, essa abordagem, né, em que a gente representa as dimensões diretamente proporcionais e iguais, né, essa quantidade de termos existentes naquela sentença, né, que você quer representar, na verdade, cada termo ele é um vetor esparso, que a gente chama, né, que é um vetor onde, por exemplo, a representação aqui do termo cat, né, ele vai ter as representações, né, correspondentes às outras dimensões colocadas em zero e somente, né, aquela dimensão que é a segunda aqui, né, que é correspondente ao termo, ela vai ficar preenchida com 1. Então, a gente tem um vetor esparso nesse sentido, né, a gente tem um único peso e um único peso associado àquela dimensão da representação daquele termo. E se a gente expandir, né, esse tipo de representação para sentenças, dependendo dos termos existentes naquela sentença, né, você vai colocar, né, essa composição no espaço vetorial, por exemplo, com algum tipo de peso, né, ou com 1 quando o termo aparecer e 0 quando o termo não aparecer. E o que a gente teve de desenvolvimento na área, né, foi justamente enxergar que esse tipo de representação, na verdade, você está descartando a relação entre os termos, né, você está vendo os termos de maneira totalmente individualizada, então você não aproveita, né, características intrínsecas da linguagem ali para tentar fazer algum tipo de representação mais elaborada, tá? E aí evoluiu-se muito para a área de construção, né, do que a gente chama de word embeddings, que a tentativa é de você trazer isso para um espaço dimensional reduzido, porque esse número de dimensões cresce, né, conforme a gente tem um maior conjunto de termos, né, para serem representados. Então você quer diminuir essa dimensionalidade e ao mesmo tempo você quer utilizar, né, estatísticas relacionadas à frequência de aparecimento desses termos, à concorrência desses termos para a representação, né, de diferentes. Normalmente esses modelos, claro, vão ser treinados, né, em grandes corporas lá de conhecimento, né, e o objetivo é que esses vetores, né, eles tentem trazer também essa representação, algum tipo de representação de construção estrutural, concorrência de termos associada. Então, aqui a gente sairia, por exemplo, de um vetor de várias dimensões, né, para um vetor numa dimensionalidade um pouquinho mais reduzida, e aí essas dimensões, né, vão tentar capturar alguns aspectos, que em geral eles não são aspectos que vão ser claramente percebidos, né, mas que vão ajudar a estabelecer, né, e tentar representar essas relações existentes entre termos. E a gente expandindo, né, esse tipo de representação para a composição de sentenças, né, e no meu caso de recuperação da informação, a gente fala muito de documentos também, né, a gente vai ter alguma técnica aqui algébrica, né, para a gente conseguir, de álgebra, por exemplo, para a gente conseguir lidar, né, com a representação de sentenças. Por exemplo, somar esses vetores para compor um vetor que estabelece, né, a relação da sentença, a representação da sentença. Então, a gente vai falar um pouquinho mais, né, agora das técnicas que são usadas para a construção, né, dessas representações de embeddings, né, para os termos. E aqui só falando, né, em termos de os primeiros modelos, né, que tentaram realizar essa tentativa ambiciosa, né, que na verdade não é exatamente uma modelagem de linguagem, né, talvez usando aí a terminologia, né, que o Thiago comentou, mais uma representação de modelagem de língua, né, mas as primeiras tentativas, né, de fazer essa modelagem seria estabelecer a relação de calcular probabilidades, né, daquela sentença aparecer com aquelas palavras naquela sequência, né. Então, se você fosse olhar essa probabilidade inicial aqui, seria a probabilidade de você ter aquela sentença com aquelas palavras, né, naquela ordem pré-estabelecida,
e você vai fazer uma estimativa considerando as probabilidades de ocorrência de cada uma das palavras com todo o seu contexto anterior. Então, aqui é um produtório, né, de probabilidades, onde você vai pegar cada palavrinha que existe na sentença, você vai pegar a probabilidade dela em relação a tudo que já ocorreu antes daquela palavra. E aí, por exemplo, né, o objetivo desse tipo de modelagem é que você tivesse uma probabilidade maior aqui para essa sentença da esquerda, né, em relação a essa da direita, porque essa aqui, né, tem um sentido linguístico, né, se você tiver trabalhando com corpos bastante grande, né, que tenha sentenças dessa natureza aqui, né, isso aqui vai ser muito mais frequente, né, e vai ajudar a dar uma probabilidade maior para essa sentença da esquerda do que essa da direita, né. Então, essa aqui seria o gato sentou no tapete, né, e esse aqui seria o tapete sentou no gato. Então tem muito mais sentido, né, essa da esquerda e da direita. E se estiver bem representada, né, essa determinação aqui de probabilidades, você teria esse tipo de resultado. Só que na prática esse tipo de modelo seria muito custoso, né? E ele seria difícil de ser generalizável, uma vez que você trabalharia com todo o contexto anterior, né, para a determinação da probabilidade de uma palavrinha dentro de sentenças, né, e sentenças grandes. Então, na prática, o que se faz aqui, né, por premissas lá de Markov, é você tentar estabelecer essa ideia principal de trabalhar com janelas de contexto. Então, essa primeira é um exemplo, né? Aqui são só exemplos, né, de como essas probabilidades aqui do produtório, né, poderiam ser estabelecidas, né? Essa primeira você levando em consideração só a probabilidade de existência das palavras, né, de maneira isolada, então trabalhando com a ideia de unigrama, né? E já essa segunda, por exemplo, a gente tentando fazer uma estimativa, né, de probabilidade, mas usando uma janela de contexto, né, de uma única palavra anterior. Então, aqui a probabilidade de uma palavra está imediatamente, né, relacionada, a gente está vendo a probabilidade condicional dela, né, dado que a gente tem uma palavrinha, né, colocada imediatamente anterior. Tá? E aqui, claro, a gente pode trabalhar com janelas de contexto aí de tamanhos diferentes, né, e essas probabilidades, elas seriam, né, estimadas de acordo com isso, unigrama, bigrama, trigrama. Então, é proporcional aqui a quantidade de palavras nessa janela que a gente vai estar colocando. Tá? Então, essas foram os primeiros surgimentos, né, de modelagens, tentativas, né, de modelagem de linguagem feitas de maneira computacional aqui com estimativas de probabilidade. E o que a gente tem, né, nos modelos de word embeddings é o uso de redes neurais, né, e nessas redes neurais a gente tenta também trabalhar com essa ideia de janela de contexto, só que a gente tem um estabelecimento, né, de janelas de contexto, principalmente muitas vezes mascarando, né, algumas palavrinhas que fazem parte, né, dessas sentenças, e você tenta prever, né, com base numa janela de contexto de termos, aqui exemplos, né, com janelas de contexto de 4 palavras, né, então você usa 2 palavras anteriores na sentença, 2 posteriores, e você tenta prever, né, a palavra do meio. Você faz um treinamento, né, isso é um exemplo de um treinamento, né, que você faz para uma arquitetura, por exemplo, para Word2Vec, que é uma dessas abordagens, né, construídas para embeddings, que é Continuous Bag of Word, onde você tenta fazer essas predições, né, você quer estabelecer pesos aqui, né, para essas entradas da rede, né, para você conseguir predizer a palavra correta na saída, dada uma janela de contexto. Tá? E esse é um outro tipo de arquitetura, né, que na verdade aqui você, dada uma palavra de entrada, você quer predizer, né, qual é o contexto posterior. Então, você tem uma palavra e você quer saber qual seria o contexto, né, 2 palavras aqui no exemplo anteriores, né, e 2 palavras posteriores. Então, são exemplos, né, de algumas abstratos aqui, né, de algumas possibilidades de treinamento para você obter essas representações vetoriais, né, com a abordagem do Word2Vec. E aqui trazendo para um exemplo, né, desse tipo de representação e considerando um espaço aqui vetorial reduzido, né, com 7 dimensões. Então, cada uma dessas aqui seria uma dimensão. Aqui foi dada uma interpretação para essas dimensões, mas isso não é imediato, né? A não ser que você treine para um objetivo específico. Muitas vezes você vai ter uma redução de dimensionalidade, mas não tem uma interpretação direta, né, dessas dimensões, mas normalmente você traz por um exemplo didático, né, um exemplo de
que talvez estivesse encapsulado ali naquele estabelecimento daquela dimensão. E você vai ter pesos associados, né, para a representação de cada termo para essas dimensões. Então, aqui tem 4 exemplos, né, de termos iniciais e mais 4 aqui embaixo. Tá? E aí, dessa representação inicial, né, que a gente teria uma dimensionalidade de todo o vocabulário, por exemplo, de termos existentes no idioma inglês, a gente está saindo só para uma redução de dimensionalidade, onde a gente vai representar, ao invés de representar todos esses termos, a gente vai estar representando eles usando, né, apenas 7 dimensões. Tá? E aqui um exemplo depois para fazer alguns tipos de análises, né, muitas vezes se você quer fazer alguma representação visual, né, você pode reduzir também essa dimensionalidade para fazer uma representação. Então, aqui foi reduzido, né, dessas 7 dimensionalidades para uma representação 2D, para você conseguir verificar, né, regiões ali de interesse para análises, né. Nesses exemplos tem alguns termos, né, que provavelmente normalmente são utilizados em conjuntos nesse corpus de treinamento aqui de exemplo, né, exemplo de Kitten e Cats aqui. E tem alguns estabelecimentos de relações entre termos que muitas vezes essas representações vetoriais elas vão proporcionar. Então, esse aqui é um exemplo típico, né, quando a gente está aprendendo lá em embeddings, que a gente teria vetores aqui de representação para homem e mulher e rei e rainha. E aí você poderia fazer algumas inferências, né, fazendo adições e subtrações desses vetores. Então, aqui no nosso exemplo, né, se a gente pegasse rei e subtraísse de homem e adicionasse mulher, a gente obteria algo próximo a essa representação vetorial do termo rainha, por exemplo. Tá? Então, você consegue fazer algumas análises, né, do que naquele embedding, né, está acontecendo, né, com a representação daqueles termos e o entendimento daqueles termos nesse tipo, né, de representação. Tem alguns estudos, né, tentando fazer, por exemplo, o uso desses espaços vetoriais para trabalhar com abordagens para fazer tradução, tentativas, né, de tradução automática. Então, aqui tem alguns exemplos lá do paper do Mikolov, né, sobre alguns exemplos, trazendo por espaço 2D, né, algumas representações de termos na esquerda ali em inglês, né, e um espaço vetorial similar, né, para a representação, né, usando o idioma espanhol. Então, essas representações vetoriais, né, ficaram similares para os exemplos da esquerda e para o exemplo da direita, né, se você tiver corpos, né, comparativos lá, você consegue obter, né, esse tipo de representação e vai ajudar, por exemplo, para técnicas automatizadas de tradução. Tem alguns corpos, né, então resolvi trazer alguns exemplos, né, de insumos, né, que podem ser utilizados para você trabalhar com alguns desses embeddings já pré-treinados, né. Então, esse aqui é do NIL, que é um repositório do Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional da USP, né, e eles têm vários desses modelos de embeddings pré-treinados, com diferentes dimensionalidades, né, usando corpos diferentes, né, então deixei aqui como referência, né, se alguém quiser buscar mais informações. E falar uma diferenciação, né, desses embeddings, dessas primeiras gerações, né, de surgimento de tentativas de representação de embeddings, a gente tinha alguns embeddings que eram livres de contexto. Então, a exemplo do Word2Vec, se a gente tiver o mesmo termo, o vetor gerado, né, para a representação daquele termo, ele vai ser o mesmo. Tá? Então, por isso que a gente chama de Word Embeddings livre de contexto. Ele é treinado, né, com corpora, com uma série de sentenças, mas no final, né, a geração final, o embedding final de representação de cada termo, ele é único. Então, a gente chama de livre de contexto nesse sentido. E as evoluções, né, que surgiram nessas representações é você tentar trazer, né, embeddings sensíveis ao contexto. Então, às vezes eles são treinados, né, que é o exemplo do BERT, né, que é um dos muito utilizados aí, e ele tem 2 estratégias de treinamento genéricas aqui principais, né, então ele é treinado em 2 tarefas principais. Uma primeira tarefa é onde você mascara, né, alguns desses termos existentes na entrada e tenta predizer esse termo na saída. Então, aqui, essa seria a entrada original, né, com essa sequência de termos, this is going to be so long, e aqui a gente está mascarando o termo to, né, e ele deveria ser
predito na saída, né, com maior, que são diferentes classes correspondentes aos termos, né, que podem ser preditos, e a sequência, né, correspondente ao termo, que realmente está aparecendo na sequência. A ideia é que o modelo seja treinado, né, para que esses pesos sejam ajustados para dar um maior valor aqui, né, de saída para esse termo original lá que foi mascarado. Tá? Então, essa a gente chama Masked Language Model, né, um exemplo de tarefa de treinamento. E a segunda aqui da direita é uma predição de próxima sequência. Então, nesse tipo de treinamento, você tem uma determinadas sequências, né, essas sentenças elas vão ser separadas, né, e você quer predizer que elas vão acontecer em uma determinada ordem. Então, a gente tem uma separação aqui da sentença A e da sentença B, e o objetivo aqui na saída é você tentar predizer se essas sentenças deveriam aparecer nessa ordem ou não. Se a sentença A, né, ela tem chance de ser seguida, né, da sentença B. Tá? E a ideia é você ter um sim ou não aqui, né, e tentar ajustar esses pesos dessa rede, né, para você ter uma maior probabilidade aqui final, né, de encontrar que essa sequência, de fato, né, deveria ser a próxima sentença. Tá? E esses embeddings são sensíveis a contexto porque eles são pré-treinados, né, mas tem etapas de treinamento que elas vão acontecer no momento que você vai utilizar aquele termo numa sequência específica. E aí você vai modificar, né, o embedding daquele termo de acordo com o contexto em que ele está aparecendo. Tá? Mas você tem um pré-treinamento inicial e depois esse treinamento vai ser refinado. Então, são exemplos. Aqui tem alguns exemplos de recursos, né, disponibilizados. Esse aqui é desenvolvido e mantido por um pessoal da Unicamp, né, bastante conhecido e adotado em vários trabalhos, né, esse Bertimbal. E ele foi um modelo, né, que inicialmente usa o BERT multilingüe, né, o MBERT, que é pré-treinado em vários idiomas, são 101 idiomas, né, e ele foi refinado fazendo um treinamento específico, né, desse modelo, em princípio multilingüe, usando esse corpus, né, em língua portuguesa. Então, a gente teve esse treinamento, né, e tem também disponível, né, os recursos, esse Bertimbal treinado, né, com dimensionalidades diferentes também, né, tentando capturar essa representação dos termos. Aqui Com colocando, né? licença, professora. Com licença, só para avisar, 25 minutos, tá ok? Mais 5 minutos para conclusão. Tá ótimo, estou olhando aqui o tempo. Obrigada. Então, está próximo da conclusão, aí só falando, né, que ao longo do tempo a gente teve várias evoluções, né, e foi uma área que a partir de 2017, né, desde o surgimento lá dos primeiros modelos, o Word2Vec, o Globe, né, a gente teve uma evolução muito grande aí, né, e surgiram vários desses modelos de representação, né, de embeddings, e depois evoluiu, né, para vários modelos também para construção, né, de linguagem, exemplo dos GPTs lá no final. E deixei aqui algumas conexões, né, desses Large Language Models, né, com gramáticas de construções. Tem vários trabalhos, né, acho que o Thiago falou, tem muito mais propriedade para falar, né, sobre esses trabalhos, exemplo dos que ele, né, já produziu. Mas normalmente só falando assim a respeito principalmente dessa seleção aqui de trabalhos que eu fiz, né? Uma delas é um capítulo de livro, né? Esse é bem interessante, eu deixei a referência completa depois no final, né? Que foi publicado recentemente e que ele tenta fazer um levantamento, né? Do estado da arte e normalmente, né? Esses trabalhos eles tentam verificar o que de fato está por trás, né? Dessas construções, né? Linguísticas que são obtidas por esses modelos, né? O que esses modelos aprendem, né? E o que isso tem de relação com gramática de construções. Então, tem trabalhos super interessantes, né? E muitas vezes as conclusões principais, né, são com experimentos, a maior parte desses que eu selecionei, né, são com o uso da abordagem do BERT, e eles verificam, né, que muitas vezes os modelos de linguagem eles conseguem identificar algumas dessas construções, né, e agrupar adequadamente por construções, não somente por termos, né. Então justifica principalmente esses embeddings sensíveis ao contexto, né, eles terem esse tipo de resultado, né, mas que tem muito espaço ainda, né, para evoluções e principalmente você conseguir usar, né, esse conhecimento prévio de gramáticas de construções para fazer o treinamento e a evolução, né, dessas modelagens. Então, são trabalhos super interessantes, né? Alguns não tão recentes, mas
eu acabei não trazendo aqui para a listagem, né? Mas é bem interessante você perceber, né, que naturalmente a gente vê uma interseção entre as áreas, principalmente pela própria ideia original, né, de tentativa de modelagem de língua, né, feita por essas inteligências artificiais. Porque o objetivo lá é justamente você tentar olhar, né, a forma com que as sentenças estão distribuídas, né, e essa questão distribucional e de contexto, ela acaba capturando também essas diferenças, né, entre o uso dos termos o significado, né, muitas vezes vai ser atribuído ali a partir de onde aqueles termos estão sendo utilizados. Então, tem alguma conexão, mas com certeza, né, o trabalho de linguistas nessa área é super rico, né, e acho que o principal desafio é justamente você conseguir, né, ter bons dados, né, de treinamento para que esses modelos, né, evoluam e consigam capturar melhor, né, essas nuances de gramáticas de construção, tá bom? Então, deixei depois, a gente pode disponibilizar, né, esses materiais, mas são algumas referências completas que eu usei aqui no trabalho, né, e essas últimas aqui são focadas nessa área de interseção, né, entre LLMs e gramáticas de construção, tá bom? Então, agradeço, vou finalizar por enquanto por aqui. Então, obrigada. Obrigado, professora Gisele. Excelente a sua fala.